do Brasil. E nessa entrevista, o presidente Lula falou sobre o pré-candidato à presidência da República pelo PSD, o escolhido por Gilberto Kassab pelo PSD, o Ronaldo Caiado, ex-governador do estado de Goiás. E aí o presidente Lula disse que Ronaldo Caiado, o governo de Goiás, recentemente vendeu terras raras lá no estado e essas terras são de posse da União. Querendo dizer ali que Caiado, o governo de Goiás, ali da época, não consultou a União ao fazer esse tipo de movimentação em relação a essas terras raras. Claro que a gente foi atrás do próprio mencionado para conseguir aqui também discutir, repercutir esse ponto e outros, porque a gente está em um ano de eleições e Ronaldo Caiado é um desses personagens. Governador, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Contexto Metrópolis. E é isso, a gente queria abrir essa entrevista. Eu estou aqui muito bem acompanhada do Felipe Monteiro, nosso comentarista, e também da Camila Xavier, nossa repórter, mas já passo a bola para o senhor. Muito bom dia, é um prazer te ter aqui. E vamos começar falando sobre essa questão especificamente agora da fala do presidente Lula. Bom dia a todos, muito obrigado aí pela oportunidade, TV Metrópolis, de poder informar corretamente sobre este assunto que o presidente Lula realmente não está se assessorando bem sobre o tema. Hora nenhuma o estado de Goiás se propôs a redigir um novo código mineral no país. Nada disso. O que nós fizemos é aquilo que a Constituição brasileira concede aos estados, chamado direito concorrente. Direito aonde os estados têm no planejamento econômico daquilo que é explorado no estado. Também no avanço tecnológico, na pesquisa que pode ser desenvolvida em seu estado, criação de zonas de incentivo fiscal na área mineral, como também aquela que é o grande desafio tecnológico do país para que não sejamos apenas exportadores de matéria-prima. É isso que o governo Lula não consegue avançar. É uma mentalidade muito obturada, onde hoje o que ocorre no Brasil é que você vê que terras raras que já são produzidas no estado de Goiás, desde 2024, esta matéria, toda esta produção, ela vai de forma bruta para a China. O que nós fizemos foi um memorando de entendimento com os Estados Unidos e com o Japão, para que nós tivéssemos aquilo que a Constituição nos autoriza, uma parceria com a área acadêmica, empresarial, governo, para que nós desenvolvêssemos no estado de Goiás o que é fundamental, que é a separação dos minerais. E a evolução amanhã, pensada por nós, em chegar à produção dos ímãs, que hoje é a maior demanda mundial. Então, nós não estamos invadindo prerrogativas da União. Nós estamos respeitando a Constituição brasileira, mas também os estados, ao invés de eu ser como o Pará, por exemplo, que só sai milhões de toneladas de minério de ferro, que tudo vai para a China e volta com um preço 1000 vezes maior em aço e em ferro, certo? O que nós estamos fazendo em Goiás é aquilo que todo mundo espera que seja feito, ou seja, o Estado desenvolver tecnologia, aumentar a sua condição de arrecadação, criar profissionais, melhorar a condição econômica daquela região que está sendo explorada e não fazer algo tão antigo e retrógrado que é apenas a entrega do mineral bruto. Então, nós em Goiás criamos uma lei estadual de minerais críticos, respeitando a Constituição. Nós não estamos invadindo a prerrogativa da União em nada. O que nós estamos fazendo é o seguinte: agora, o presidente vai querer impedir que Goiás possa pesquisar
e amanhã desenvolver uma técnica de separação de minerais críticos com terras raras pesadas? Então o senhor está dizendo... Dizer, é um analfabetismo completo. Essa falta de conhecimento do presidente em relação às nossas riquezas minerais que não são transformadas no Brasil. Elas estão como se vendia o pau-brasil na época de colônia. Nós estamos continuando a vender os minerais críticos, o nióbio, o níquel, o térbio, o disprósio, o neodímio. Tudo isso é separado na China. Agora eu pergunto, Goiás produz, desde 2024, essa produção está indo para onde? Para a China. Por quê? Porque lá eles têm a tecnologia para a separação das terras raras. Qual é o crime que Goiás está praticando em poder desenvolver tecnologias em parceria com países, universidades, instituições acadêmicas e empresários para poder separar esses produtos e Goiás poder também avançar na produção de ímãs e desses minerais críticos que são demandados pelo mundo? Onde é que está a minha agressão à Constituição brasileira? Governador, então o que o senhor está dizendo é que, como governador, o senhor e o estado de Goiás conversou diretamente com o Japão e Estados Unidos, mas não conversou com o presidente Lula ou com quem dentro do governo federal estava ali ligado ao assunto. Conversou diretamente fora do país e não internamente. Mas não existe essa subordinação minha como governador pela Constituição. A Constituição me dá o direito concorrente. Eu como governador do estado, eu não estou aí autorizando lavra. Eu não estou discutindo sobre amanhã a concessão da área. Isso é do governo federal. A única coisa que eu estou fazendo é dizendo, olha, ao invés do produto sair bruto para a China, o que eu quero é que eu possa separá-lo, agregar valor, ampliar a tecnologia e fazer o meu estado avançar na tecnologia e na inovação. É isso que eu desejo. Onde é que existe afronta ao governo federal? Eu não redigi novo código mineral. Então, você vê, por exemplo, saindo rapidamente aí, você vê, nós estamos vivendo uma crise de combustíveis hoje. Por quê? Porque o governo é incompetente. Ele nunca fez uma política estruturante para poder desenvolver capacidade nossa de termos combustível no momento de crise. Se nós somos o país com o maior poder hoje de produção de energia, de combustíveis, de origem ali sustentável. Então, você nota que é um governo atrasado. O governo querer me criticar porque eu estou incluindo tecnologia na separação dos minerais. É algo inédito. Olha, eu sinceramente, se não fosse vocês aí me dizendo que foi a fala do presidente da República, eu sinceramente eu não ia acreditar que alguém se colocasse com uma ideia tão retrógrada e querer voltar à situação de Brasil colônia, exportador de pau-brasil. Tá certo? É isso que eu não entendo. Eu não estou alterando em nada a Constituição brasileira. Eu não estou redigindo nenhum código mineral em Goiás. Eu só estou tratando daquilo que é prerrogativa do Estado. Governador, antes de passar aqui para os meus colegas, é só também situar, né? A gente já começou indo direto para o assunto, mas só situar a nossa audiência que possa não entender exatamente o que são as terras raras. A gente começou a falar muito sobre as terras raras a partir de 2025, quando o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, faz o tarifaço pelo mundo todo e as terras raras passam a ser uma grande moeda de troca ali nas negociações para diminuir as taxas e principalmente países que têm essa abundância, que chamam a atenção por causa das terras raras, que são minerais, são 17 minerais ali raros, importantes para a energia limpa, para a defesa, para um montão de produção importante aí para o nosso mundo, não do futuro, mas do presente. E Brasil e China, a China é o país com maior número de terras raras, mas o Brasil está muito bem aí, e Estados Unidos não tem tanto. E é por isso mesmo que as terras raras passaram a ser
elementos importantes nessa discussão toda. E aí, para também terminar de contextualizar a nossa audiência, que pode estar chegando agora, a gente está entrevistando o ex-governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que deixou o governo dentro ali daquela janela no ano de eleições para conseguir disputar as eleições à presidência da República. Ele foi ungido pré-candidato pelo Gilberto Kassab, presidente do PSD. Ele fez essa troca de partido e vai tentar essa disputa eleitoral. E o presidente Lula fez essa crítica, disse que o governo do estado de Goiás, ainda nas mãos de Ronaldo Caiado, entrevistado por nós agora, fez esse tipo de venda, esse tipo de movimentação das terras raras de Goiás sem consultar a União, e esse é um assunto da União. O governador acabou de explicar para a gente tudo isso. Bom, agora eu vou passar primeiro, Felipe, vou primeiro passar para Camila Xavier, nossa repórter, também para fazer mais uma questão. Governador, é claro que a gente tem do senhor aqui, a gente não vai falar só sobre terras raras, a gente vai falar muito sobre eleições também. Pode ir, Camila. Muito bom dia, governador. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria ainda insistir num ponto relativo a essa questão do memorando de entendimento assinado entre Goiás e os Estados Unidos. O senhor falou sobre essa questão, né, de ter interesse em agregar valor a esses minerais. Isso é um discurso que também vem sendo feito pelo presidente Lula. Eu queria entender melhor, então, por que o senhor escolheu fechar esse acordo, por exemplo, diretamente com os Estados Unidos, ao invés de recorrer ao governo para tentar fazer algo por meio do governo. O senhor buscou algum tipo de protagonismo nessa pauta? Essa vai ser uma pauta que o senhor vai trazer, por exemplo, na sua candidatura? Ou teve algum outro motivo pelo qual o senhor escolheu fechar diretamente esse acordo direto com os Estados Unidos? Camila, primeiro, porque eu governei o estado de Goiás, voltando a atenção em todas as áreas. Por que o presidente da República, que tem, pela Constituição, o poder de poder fazer um mapeamento mineral do país, não consegue fazer? E eu fiz em Goiás, e quando ninguém falava em terras raras, pesadas, eu coloquei uma empresa, dei todo o apoio, e essa empresa se instalou em Goiás no meu primeiro ano de governo, em 2019. Veja bem, você vê que o governo federal, ele é caudatário em tudo. Ele não tem uma iniciativa. Ele não tem iniciativa em combustível, em geração de energia, em inteligência artificial, em minerais críticos, nada. É um governo que não se interessa por isso, só discute polarização. Eu entrei no governo para trabalhar, para fazer entregas. Eu fiz exatamente. Eu não tenho. O governador, ele não é tutelado do presidente. Eu não sou tutelado. O estado de Goiás tem autonomia constitucional. O artigo 24 da Constituição me dá prerrogativas para que eu possa pensar naquilo que acontece no meu estado, como incentivá-lo para que amanhã eu possa crescer do ponto de vista econômico, tecnológico, de ciência, de pesquisa, a melhoria da renda do meu estado e do meu povo. Eu não tenho essa subordinação de ter que pedir amém ao governo federal. Agora, o que eu fiz foi o que a Constituição determina. Agora, por que o governo federal, acho que a pergunta devia ser diferente, por que o governo federal já não tem esse mapeamento e já não incentivou a exploração e também a tecnologia de separação dos minerais que compõem terras raras pesadas? Então, quer dizer, o incompetente é o presidente. Eu não posso amanhã, tá certo, ser criticado por estar avançando na separação de metais e na evolução da utilização desses metais em amanhã ímãs, que hoje é o que mais se depende o mundo todo, seja na área de defesa, seja na área da saúde, seja na área de produção de energia eólica. Em tudo isso se utilizam esses minerais. Agora, só que o Caiado, em 2019, tá certo? Quando ninguém falava, eu já desenvolvi essas áreas. Eu já tenho em Goiás quatro grandes áreas já de minas globais
de terras raras. Por que o presidente não sabe onde tem em outros estados? Agora, outro fato, por exemplo, deixa eu dizer a você, o memorando também com o Japão inclui também um projeto de varredura do solo goiano, onde nós teremos a capacidade de fazer a prospecção de 400 metros de profundidade para saber quais são os minérios que tem. Será que caiu ou só foi? Caiu, hein? Bom, a gente vai retomar aqui o contato com o governador também para ouvir os questionamentos de Felipe Monteiro. Ah, voltou? Então, o senhor está de volta, governador. Estou ouvindo. Eu estou ouvindo vocês. Estou ouvindo. Felipe Monteiro, pode trazer sua pergunta. Estou ouvindo. Então... Quer terminar, governador? Quer terminar o que você estava falando? Estamos ouvindo aqui. Bem, eu concluí dizendo, olha, eu não posso ser criticado por estar avançando em parcerias de avanço tecnológico. Eu dou um exemplo muito rápido. Por exemplo, por que nós não compramos o Rafale, o avião de caça da França? Por que nós não compramos o F-15 dos americanos? Por que nós compramos o Gripen sueco? Porque houve uma troca de informações, tecnologia, e nós passamos a produzir de forma parceira com a Suécia o nosso avião caça. Agora, eu não entendo alguém querer criticar um governo que propõe avançar em tecnologia. Então, quer dizer que ele vai cancelar o contato do Gripen também, é isso? Ele vai, então, cancelar. Então, eu sinceramente, eu não consigo entender essa entrevista do presidente da República é um atestado de atraso, de incapacidade de governar o país ímpar. Porque um homem que não está antenado com combustível, com mineral crítico, com inteligência artificial, com produção de energia, esse homem realmente está fora do conceito de mundo. Tá certo? Felipe Monteiro, agora sim. Governador, bom dia. Governador, não dá para entender essa entrevista do Lula, né? Esse ponto Terra Jales foi uma crítica direta ao senhor, e você respondeu agora. E ele, num outro ponto, ele falou que ele é o único candidato que tem a democracia na ponta da língua, né? O único candidato do centro democrático, né? Numa clara crítica ao Bolsonaro, e no meu modo de ver, como ele falou que é o único candidato, uma clara crítica a você. E você recentemente colocou que a ditadura militar, relativizou o termo de ditadura militar, né? Falou numa entrevista que a ditadura militar houve excesso de dois lados, que houve uma crise política. O que você achou dessas palavras do Lula e como é que você vê, né, essa temperatura eleitoral aumentando um pouco e como é que você coloca em relação a esse contexto, né, entre bolsonarismo e o lulismo, né? Como é que você, Caiado, se encontra nessa dicotomia entre um lado, dicotomia da polarização? Congelou a imagem, e a fala. Então, por favor, Felipe, pode de novo. Resumindo bem, tá me ouvindo agora, Caiado, governador? Na entrevista do Lula, além dele falar... Congelou sua fala e sua imagem. Perfeito, vou voltar aqui, vou tentar ser sucinto. Nessa entrevista do Lula, além dele falar da Terra Jales, ele falou que é o único candidato que tem a palavra democracia na ponta da língua, numa clara crítica tanto ao Bolsonaro quanto ao senhor, né, que recentemente, numa entrevista, relativizou o termo ditadura militar. Aí eu queria saber como é que você vê essas críticas do Lula, esse momento de aumentar a temperatura eleitoral, e como é que você se vê, né, dentro do cenário de polarização entre o bolsonarismo e o PT e o Lula. Bom, muito obrigado aí pela pergunta. A polarização, ela interessa a quem vive dela, que são os dois. Você não tem
esse traço na política nacional de polarização, como você vê de 8 de janeiro para cá. Então, isso aí interessa, ao invés de debater grandes temas nacionais, restringirem a este debate que empobrece o debate nacional e que não discute temas relevantes. Está aí o Brasil sendo pego de novo numa crise de combustível. Está aí o Brasil não sabendo o que tem sequer de reserva de terras raras. Goiás já sabe. Está aí um Estado que não discute inteligência artificial, que não tem nenhuma lei de inteligência artificial hoje. Eu já tenho em Goiás. Aí vai falar que eu estou também, neste momento que eu avancei na legislação de inteligência artificial, sancionada, reconhecida no mundo todo como sendo o modelo mais moderno que existe de código aberto. Eu também estarei aí agredindo a União. Agora, eu não sou obrigado a andar no ritmo que o presidente Lula anda. Ele anda realmente de marcha ré. Eu não, eu ando acelerado cada vez mais para fazer com que amanhã o Brasil possa voltar a ser um país respeitado na área da ciência e da pesquisa. Democracia, eu sou um homem que tem, na minha essência, na minha vida, uma postura que sempre respeitei as decisões majoritárias. Eu nunca insurgi contra nada. Já ganhei eleições, já perdi eleições, já venci matérias no Congresso, já perdi matérias no Congresso, sempre respeitei as urnas e o painel do Congresso Nacional. Eu nunca fiz aliança com a Venezuela. Como é que o presidente Lula fala em democracia se ele foi duramente financiado pela Venezuela e também, em contrapartida, sempre trocaram ali esse nível de corrupção e de negociatas? Como é que ele fala em democracia apoiando a Rússia na invasão da Ucrânia? Quer dizer, veja bem, o discurso do Lula é da boca para fora, mas na prática é exatamente o contrário. Se tem uma coisa que Lula não pode, hora nenhuma, defender, é a democracia, porque a vida pregressa dele sempre foi vinculado a regimes ditatoriais no mundo. Então, isso é uma enganação que realmente o brasileiro já cansou. E se você fizesse a pergunta que eu acho a mais relevante, o Lula e o PT governaram o país por 20 anos, 5 mandatos hoje. Eles roubaram, não foi só o aposentado, né, a Petrobras, nem o mensalão, não. Eles roubaram foi o futuro do Brasil. É isso que eles roubaram. Quer dizer, quando eu avanço com terras raras, com pesquisa, tá certo? Com inovação, com capacidade de industrializar, não a matéria bruta, mas chegar aos seus elementos mais demandados no mundo, está agredindo a União, está querendo fazer entreguismo aos americanos. Olha, veja, totalmente inadmissível num momento como esse, trazer ciência, avançar em pesquisa, isso é entreguismo? O entreguismo é eu ver hoje toda a produção de terras raras do meu estado saindo sem resultado algum e indo ser beneficiada na China. Esse é que é o correto para o Lula? Para vencer a eleição desse ano, pelo menos dentro do cenário de agora, ainda está longe, né, das pré-candidaturas, das candidaturas das campanhas irem para as ruas, mas para vencer, o senhor não vai ter que vencer apenas o Lula, o senhor vai ter que vencer Flávio Bolsonaro, que até pouco tempo o senhor tinha uma proximidade muito grande com Jair Bolsonaro, visitou Jair Bolsonaro, tem uma relação boa com o bolsonarismo. E lá em São Paulo, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, governador ali de São Paulo, o partido dele, Republicanos, tem o PSD como um partido aliado, mas o Tarcísio está apoiando o Flávio Bolsonaro. Como o senhor vai trabalhar aí para conseguir esses aliados importantes, palanques importantes, porque também, para vencer no Brasil todo, o Sudeste vai ser uma região, como sempre, é muito importante, mas ali em São Paulo
Tarcísio de Freitas parece que vai fazer campanha para Flávio Bolsonaro e não para o senhor. Como que o senhor vai costurar, portanto, essas alianças e também vencer Flávio Bolsonaro, não só o presidente Lula? Natália, você pode saber que essa eleição é uma eleição totalmente diferente das demais. Essa eleição não é uma eleição de revanche de 2022. Essa eleição tem uma disposição de votar nos dois, que são os mais conhecidos. Agora, o importante dessa eleição é algo que, por exemplo, você está me proporcionando neste momento. É o debate de conteúdo. O cidadão vai escolher em quem vai votar. Em primeiro lugar, o eleitor brasileiro não quer polarização. Polarização não resolve a vida dele. O endividamento das famílias está aí, não é? Vamos dizer, 80% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. Não é? Taxa de juros, 5. Cesta básica cada vez um preço maior. Combustível cada vez preço maior. Então, quer dizer, violência, narcotráfico, ao mesmo tempo corrupção. Então, este modelo é um modelo que não deu certo. O que é que o eleitor vai, neste momento, analisar? Quem realmente deverá ser o presidente da República que tenha autoridade moral para sentar naquela cadeira, não vai aprender a governar sentado na cadeira da presidência, já tem um currículo que me credencia na vida pública, de coerência, na defesa da centro-direita no Brasil desde 1986, quando o Caiado defendeu o direito de propriedade do setor rural, quando naquela época eu era o único candidato que defendia livre iniciativa e economia de mercado, quando todos queriam socializar a Constituição brasileira. Então, veja bem, eu acho que no momento em que eu for conhecido, no momento em que o debate acontecer, as pessoas vão começar a enxergar quem tem competência, quem destruiu ou quem roubou o futuro do Brasil e quem nunca teve a condição de governar. Eu não estou prometendo, eu estou dizendo a você, você quer ver? Tudo bem, dê uma chegada lá em Goiás, está ali, pergunte a quem você quiser. Eu não atuei apenas na segurança pública. Eu atuei na segurança, que é o primeiro lugar, na educação, que é o primeiro lugar, no avanço da inteligência artificial, que é o primeiro lugar, hoje em dia, mostrando que a transparência dos dados públicos de Goiás é o primeiro lugar, com nota 100, mostrando que cada vez mais nós estamos digitalizando os serviços públicos à população. Então, saúde regionalizada, programas sociais de emancipação. Então, não tratei apenas, tá certo? Eu tratei de todas as áreas que são obrigações minhas, entre elas, mineral. Estou dizendo aí, segundo lugar, aí que é importante que vocês saibam, Goiás vai passar a fazer com que o combustível para toda a frota de ônibus em Goiás não seja nem elétrica, nem a óleo diesel. Será por biometano, desenvolvida também, existe em muitos lugares do mundo, mas desenvolvida com essa finalidade em Goiás, que é o combustível mais sustentável. Onde é que está o governo do Lula? Qual é que foi a alternativa energética que ele ofertou ao Brasil? Zero. Então, quer dizer, a energia que hoje ela é a mais sustentável, hoje nós estamos produzindo em Goiás, nos aterros sanitários e nas nossas usinas de cana, como ali é parte do vinhoto que era jogado fora. Tá vendo? Isso é ciência, isso é tecnologia, é isso que Goiás avançou. E, de repente, daqui a pouco o Lula vai dizer também que eu estou alterando a legislação de combustível no Brasil, porque eu estou produzindo biometano para que todos os ônibus metropolitanos usem biometano. Ah, se você não pediu autorização para o governo federal, então? Isso é ridículo. Ô, gente, isso é um governo mais atrasado que já existiu no país. Roubou o futuro do Brasil. É isso que o brasileiro não tolera mais. Mas está dito nítido. As pesquisas mostram que, no mínimo, aí ele tem 55% de rejeição e que realmente é aquilo que a população vai ter que decidir. Ganhar do Lula
não vai ser difícil. Tanto é que o PL ganhou do Lula em 2018. Mas se não governar bem, o Lula voltou em 2022. Preste atenção. Eleição não é... O problema do Brasil não é ganhar do Lula. O problema é saber se tem independência moral para governar o país. Aí sim. Se você governa bem, lá em Goiás, o PT não é opção pelos próximos 50 anos. Por quê? É um estado bem governado. Camila Xavier. Governador, e aproveitando que o senhor falou dessa questão, né, de que não seria difícil ganhar do Lula, mas eu queria saber do senhor caso o Lula não seja o candidato, porque nessa mesma entrevista a qual a Natália se referiu no começo da nossa entrevista aqui, né, do presidente Lula, ele disse que ainda não decidiu se vai ser o candidato, que vai haver uma convenção em junho e ele tem até lá para decidir se vai ser o candidato, que ele precisa apresentar um programa, que ele precisa apresentar uma coisa nova para o país. Então, deixou aí em aberto essa possibilidade. Ele que vinha falando, né, que seria o candidato que concorreria à reeleição. Mas eu queria saber do senhor como que o senhor encara essa fala do presidente Lula e como o senhor acha que uma possível saída dele dessa corrida mexeria nesse cenário eleitoral. Eu sou o mais antigo opositor do Lula na política nacional. Ele criou o MST, eu criei o DR. Tive a oportunidade de governar o Brasil, o PT e ele governaram por 20 anos. Está aí o resultado. Aconteceu o que aconteceu. Então, o Lula, ele será candidato. Com isso, armezinho de dizer, olha, quem sabe eu não sou mais. Por quê? Porque ele está no momento de verdade. A rejeição dele aumenta a cada dia que passa. Então ele está fazendo esse charmezinho para realmente esquecem dele um pouco. Ele será o candidato. Do contrário, tá certo? Ele teria aí liberado o vice-presidente para ser candidato também em São Paulo. Então, essa fala dele é uma fala que ele pode dizer hoje, porque realmente só se torna candidato depois da convenção do mês de julho. Mas as ações todas dele, e também as entrevistas que ele deu até no exterior, se não me engano, na Indonésia, está dizendo, olha, naquele momento ele estava ali, ele estava surfando numa onda, né? Aí naquela hora ele disse... Tá certo? Então, ele agora está vendo que realmente o governo dele aconteceu o que aconteceu. Agora ele está dizendo, olha, eu não sei ainda, quem sabe, talvez. Então isso aí, essa estratégia do Lula é muito conhecida por nós, certo? Ele será o candidato, sim, à presidência da República. Ele não abre mão de construir um sucessor. Nunca construiu, certo? E o Haddad, ele já mandou ele para São Paulo, tá certo? Essa é a verdade. Se ele pensasse no Haddad para ser o candidato, ele teria liberado o vice-presidente, o Alckmin. Felipe Monteiro, sua última pergunta. Governador, eu quero aproveitar e fazer essa pergunta mais programática, né? Eu vi que você comentou sobre a questão do Brasil, de fato, vender minério de ferro para a China e comprar, né, produtos com mais valor agregado, né? Inclusive, trilhos de ferro, né, para a ferrovia, que é uma indústria muito fácil de você ter no Brasil, não precisa comprar mais caro, 10 vezes o valor do minério de ferro, e você colocou isso em relação às terras raras, né? Eu queria saber qual que seria o projeto, né, do senhor para reindustrializar o Brasil, né? Considerando que seu estado é um estado do agronegócio, né? A gente sabe, né, que não existe nenhum país do mundo que se desenvolveu somente com agronegócio sendo a economia mais forte. Aí você colocou um ponto também que eu achei interessante, relacionado com os combustíveis, né? Falando que o problema da crise do combustível no Brasil hoje é o problema de governo, né? Tendo em vista que não teve uma antecipação e se colocou armazenamento de combustível. O senhor seria a favor, por exemplo, de voltar à política das refinarias, né? E tem um marco aqui que é Abreu de Lima, que é um marco de corrupção, por exemplo.
Bem, veja, eu infelizmente não consegui ouvir sua pergunta no todo, mas vamos lá. É o que você disse. As refinarias aí têm um histórico de corrupção. Bem, o histórico de corrupção, você tem que abater os corruptos, não é a refinaria, concorda? Então, realmente, essa é uma política que o governo Lula convive muito bem. O governo Lula é um governo que se caracterizou nos 20 anos do PT, que as únicas instituições que mais cresceram no país foram o crime e a corrupção. O PCC, o Comando Vermelho e a corrupção, até roubando de aposentado. Então, se você tem um comandante em chefe do país que é complacente ou conivente com a corrupção, você há de convir que os órgãos inferiores também e todas as pessoas vão desenvolver essa prática. Olha, se o presidente dá o mau exemplo, é lógico que eles estão. Então você não pode rotular a refinaria como sendo corrupta, e sim a diretoria sob o comando do governo da presidência da República. Se você imagina hoje que numa crise esta hoje de petróleo, o governo brasileiro está penalizando estados e municípios. No entanto, ele ganha hoje com royalties, porque com a produção hoje de petróleo, o Brasil está ganhando o que nunca ganhou na vida em royalties pela produção de petróleo. Segundo lugar, ele ainda aplica aí algo inédito, um imposto de exportação sobre o petróleo bruto. Então, ele está ganhando nas duas pontas. E ele quer dividir com os estados e municípios o pagamento dessa subvenção que ele quer dar. Então você vê que é o que existe de maior despreparo em termos de governabilidade. Quando você pensa em combustível, é uma política estruturante. Você não pode parar essa política. Você tem aí caminhos que podem ser seguidos. Hoje no Brasil você pode ampliar o biodiesel até 15% no diesel, você pode avançar até 35% no etanol. Você pode buscar outras fontes, como nós buscamos em Goiás, do biometano, que toda a minha frota será movida por biometano, tá certo? Ao mesmo tempo, produção do Estado. E você tem hoje o pré-sal. O pré-sal não é mais um petróleo pesado. O pré-sal é petróleo leve. E aí sim, nós teríamos como ter refinarias adequadas a um novo petróleo que nós temos e que, no entanto, o Brasil não soube hora nenhuma se beneficiar dele. Essa situação também do gás natural, que realmente a Petrobras ficou sentada em cima do monopólio que tem, e, por exemplo, meu estado não tem o benefício do gás natural. Veja, então, são políticas que, ao invés de estar discutindo o 8 de janeiro, este era o tema que nós tínhamos que estar discutindo no Brasil e buscando boas cabeças para nós constituirmos um governo que tenha pessoas capazes de pensar além e não ficar pensando na polarização todo dia. Eu não sou homem que vivo de likes, nem de agressão, nem de xingatório, muito menos de polarização. Eu sou um político de entregas. Eu tenho que entregar a melhor educação, tenho que entregar a melhor segurança, tenho que entregar a melhor área de política social, tenho que entregar a maior transparência de gasto público. Isso é que é um governante. Essa política de polarização interessa a quem as construiu. Eu nunca vivi na polarização. Eu sempre defendi teses, ideias, conceitos. Tá? E sempre fui o homem da ciência. Esse é que eu acredito. Então, o que cabe a mim dizer é que refinaria sim, faria sim, e vou fazer. Se eu tenho petróleo leve no pré-sal, se eu tenho toda essa faixa equatorial aí, que é uma abundância ímpar do petróleo de melhor qualidade do mundo, é lógico. Eu não vou passar por outra crise porque o Estreito de Hormuz está lá fechado. Amanhã é uma crise outra. Nós temos que ser autossuficientes em combustível, em energia. Nós temos que ser autossuficientes, como nós somos hoje, em alimentação, ter segurança alimentar, que nós já somos. Você vê, o único setor que o PT bate e sempre foi contra é o
o Lula, a vida toda, a história dele, combateu e se declara inimigo frontal. É o único setor que deu certo no Brasil, que é competitivo, que é tecnológico, pop e que é tech. Eu defendi esse setor quando ele era vamos dizer, o patinho feio. Camila Xavier. A época nós... Pode fazer a sua última pergunta. A gente vai retomar agora o sinal com o governador. A gente conversa com o ex-governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Claro, por ele ser um desses personagens principais na disputa da presidência da República de 2026. A gente está longe ainda das eleições, mas tem um caminho importante aí justamente para se discutir. E antes mesmo do lançamento das campanhas, esses pré-candidatos vêm dando entrevistas, declarações, assim como o próprio presidente Lula, mencionou Ronaldo Caiado, o governo de Ronaldo Caiado. É por isso mesmo que a gente também chamou o governador para conversar com a gente hoje. Governador, o seu sinal picotou um pouquinho no final, mas eu já vou aproveitar a deixa para passar para a última pergunta da Camila Xavier. Pode ir, Camila. Governador, eu queria que o senhor falasse sobre essa declaração que foi dada ontem pelo presidente do seu partido, né, Gilberto Kassab, que falou que se o senhor tivesse 15% já seria ótimo, estaria de bom tamanho. O senhor chegou a rebater, né, disse que esses 15% seriam um ponto de partida. Eu queria saber se o senhor se preocupa em haver uma divergência entre os objetivos do senhor com essa candidatura e os objetivos do partido com a candidatura do senhor. Pode ficar tranquila que ninguém, mais do que o Kassab, tem realmente colocado toda a estrutura partidária, dá total apoio à nossa campanha em todos os dias, numa pauta em que amanhã mesmo estarei em Porto Alegre participando do Fórum da Liberdade. Sexta-feira estarei debatendo lá na Comunitas, em São Paulo. Enfim, nós estamos aí numa agenda extremamente importante, cada vez mais aglutinando lideranças espontaneamente, declarando apoio à nossa candidatura. Posso garantir a você que nós já estamos mais perto do que todos imaginam para romper essa bolha e transformar a eleição de 2026 numa pauta de conhecimento, de debate, de conteúdo, e pode ter certeza que eu estarei no segundo turno e com muita fé nós chegaremos à governança desse país, porque realmente é aquilo que o povo brasileiro deseja neste momento. O PSD me deu total apoio incondicional, onde muitos partidos se negaram a ter candidato à presidência da República e o PSD firmou posição e nos credenciou candidato a presidente da República. Estarei no segundo turno e vamos recuperar o Brasil, pode ter certeza. Feito. Governador, então, para a gente encerrar, duas perguntinhas que acho que dá para o senhor responder bem rápido. O senhor, assim que é ungido candidato, anunciado pré-candidato, o senhor diz que vai pacificar o país anistiando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como o senhor pensa essa estratégia para pacificar o país anistiando um desses lados tão polarizados que polariza, na verdade, melhor dizendo, o Brasil? E uma bem objetiva, quem será o seu vice? Bom, essa bem objetiva, aí eu tenho que ser, como eu sempre fui muito sincero nas minhas palavras. Eu não tenho como, porque com 8 dias de campanha já ter o vice, me desculpa, Natália, mas eu não tenho condições nenhuma de Mas a gente tem que perguntar, governador. Não é. Como? Mas a gente tem que perguntar. Assim, veja, é um assunto que eu estou montando estrutura de campanha, tudo isso, tá certo? É algo a se pensar com muita responsabilidade, concordo com você, mas posso garantir que ainda não tem ainda uma sugestão, que vou fazer pesquisas também qualitativas para que a gente possa avaliar quais são os pontos que acrescentariam mais na nossa campanha. A gente tem que ter humildade e saber que um vice não é uma indicação assim por acaso. Eu vou pegar uma pessoa ali e tal. Não, você tem que fazer
toda uma pesquisa também para ver aonde acrescenta, se soma na campanha, se passa a ser uma pessoa que tem também as características de auxiliar a governabilidade. Você vê, eu escolhi meu vice como governador de Goiás, está lá governando o Estado em primeiro lugar na pesquisa e vai ganhar a eleição. Então, o que eu quero dizer é que esse assunto eu ainda não posso dar uma resposta, mas estou atento para ela. Quanto à primeira pergunta, eu vou dizer bem claro. Eu não estou fazendo nada mais do que copiando Juscelino Kubitschek. Só isso. Eu não vou mais ser presidente da República para ficar discutindo este assunto. Esse assunto ele vai se encerrar na minha primeira hora de presidente da República. Acabou. Esse assunto não será pauta mais. Certo? Esse assunto acabou. Eu vou acabar com a polarização no país. Não tem sentido ficar discutindo esse assunto. Vamos trabalhar. Todo mundo está aqui, liberado. Todo mundo volta para casa. Vamos trabalhar. Eu sei ser presidente da República. Eu duvido que Ronaldo Caiado, um minuto, como presidente da República, alguém se atreva a entrar na Praça dos Três Poderes ou qualquer lugar do Brasil para depredar prédio público. As pessoas conhecem, sabem da minha história. Sou homem que exijo segurança e respeito em qualquer condição, em qualquer lugar que eu esteja como representante público que sou, ou que fui até a semana passada como governador. E como presidente, será a mesma linha que eu vou realmente implantar. Então, esta mensagem é de poder ser o único remédio capaz de acabar com a polarização no Brasil. A partir daí, vamos trabalhar, vamos levar o Brasil para aquilo que a sociedade deseja. E veja bem, Natália, hoje, se você for nos consulados hoje, aqui em Brasília, você vai ver fila de jovens pedindo ali autorização para ir para outros países, porque esses jovens hoje se sentem totalmente órfãos de um governo que não tem nenhuma proposta para eles, muito menos em perspectiva de vencerem na vida. E é isso que nós temos que resgatar, esse país com a eleição da presidência da República em 2026. Ronaldo Caiado, ex-governador do estado de São Paulo, pré-candidato à presidência da República pelo PSD. Governador, muito obrigada, viu? A gente se estendeu aqui, mas é porque é importante quando a gente consegue um tempinho desses figurões, a gente mantém aqui justamente para tentar abordar todos os temas tão importantes aí para esse ano, principalmente. Valeu, viu? Muito obrigado ao espaço que vocês me concederam. Nós tivemos a oportunidade de fazer um pupurri aí, falar de vários temas, de várias matérias relevantes, e que eu quero, mais uma vez, cumprimentar a toda a equipe de jornalistas aí, repórteres do Metrópole, que trouxe para a pauta assuntos que realmente a população merece tomar conhecimento sobre ela. Muito obrigado. Valeu. É isso. Conversamos então com um dos pré-candidatos à presidência da República de 2026. Tudo isso por causa de declarações que o presidente Lula deu a uma entrevista ao ICL Notícias. Agora há pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui com o Contexto Metrópolis, ele disse que Ronaldo Caiado fez negócios com as terras raras de Goiás sem consultar a União, e isso está dentro ali do guarda-chuva das funções da União. Caiado começa a entrevista dessa forma e fala sobre diversos temas, inclusive dizendo que na primeira hora dele como presidente, ele vai anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro para trazer a paz novamente para o país. Mas eu não vou aqui ficar te entregando todos os trechos não da entrevista, tudo isso vai estar no Metrópolis TV, nosso canal no YouTube, então corre lá, se inscreva no nosso canal, curta ali todo o nosso material, o Contexto Metrópolis e, claro, esses cortes das entrevistas, dessa entrevista e de outras que a gente vai fazer nessa edição ainda do Contexto Metrópolis. Curta e compartilha, tá? Isso tudo, inclusive, vai aparecer também nas nossas redes sociais, é tudo @metrópolis, e nosso site, você já sabe, é metrópolis.com. Vamos seguir